Queridos amigos, que alegria, TV Mundo Maior, iniciando o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão a você, telespectador, que está sempre conosco, mandando mensagem, e essas mensagens têm sido de muito estímulo para nós continuarmos o nosso trabalho no campo da divulgação espírita. O programa é um programa semanal, ABC do Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos nos encontrar juntos, reunidos, em mais um dia de gravação, de apresentação, que Jesus, que os bons espíritos nos intuam em mais este programa. E hoje vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item primeiro, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. É uma narrativa bíblica contida no Evangelho de Mateus. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado, desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estive nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vos fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, e irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Esse é um dos capítulos belíssimos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Fora da caridade não há salvação. É muito interessante nós notarmos que Jesus falava em parábolas. Vamos relembrar que no livro Paulo e Estevão, nós tivemos aquela passagem na Casa do Caminho, onde, na visão de Paulo, deveria se iniciar
o Novo Testamento, apenas, com os ensinamentos de Jesus. Paulo entendia que o Velho Testamento havia ficado para trás e que estava iniciando uma nova era. Mas Paulo foi vencido. Foi vencido exatamente por Mateus, que também era chamado na época de Levi. E ele foi vencido porque Levi, ele tinha os costumes judaicos e ele tinha os costumes, em especial, do Velho Testamento. E ele quis incorporar o Velho Testamento e o Novo Testamento naquilo que se chama a Bíblia Sagrada. O Espiritismo veio com uma nova proposta que é a de Paulo há 2000 anos atrás. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo é composto por 28 capítulos. Dos 28 capítulos, cada capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte, os ensinamentos de Jesus, e a segunda parte, instrução dos Espíritos. Há apenas 2, 3 capítulos no Evangelho que não tem essa segunda parte. Mas nós percebemos de maneira nítida que Jesus, ele já deixava claro para todos nós que nós somos irmãos nessa parábola, de que nós fomos criados pelo mesmo Pai, e que nós deveríamos ajudar o outro como se estivesse ajudando um familiar. Essa mensagem perdurou por muitos séculos e o homem não conseguiu entender a sua extensão, que é trabalhar pela caridade, pelo amor ao próximo. O Espiritismo consegue unir tudo isso, já que ele vem trazer para nós a ideia da reencarnação dita pelo próprio Jesus. E é a reencarnação que é capaz de nos explicar que os poderosos de ontem podem reencarnar hoje na miséria, em provas para que ele possa entender que nós não somos donos de nada. E é o que Jesus vem estabelecer para aqueles que querem ser cristãos, para aqueles que querem ser seguidores do amor, vendo o outro como se o outro fosse a expressão máxima de Jesus. É realmente uma passagem belíssima e percebemos o quanto estamos próximos e distantes dela. Próximos com acesso ao Evangelho, online, físico, mas distantes. Jesus, ele coloca 2 grupos de pessoas que conhecem o seu nome. Aquele que procura ver no necessitado, fazendo pelo necessitado, como se estivéssemos fazendo pelo Cristo, dando alimento, dando roupa, dando vontade e ânimo para que a pessoa possa viver. Como podemos olhar e acharmos que não é conosco, como na parábola do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, e o samaritano, que era considerado um homem de má vida, porque não seguia os princípios e a religiosidade da época, foi ele quem parou e estendeu o ombro amigo. Então nós vemos que passaram 2000 anos e ainda temos dificuldades em realizar esta atividade, em vermos o próximo com legitimidade, como irmãos, com fraternidade, com irmandade, sem tanto preconceito, sem tanto fanatismo, sem tanto apego aos excessos que estamos tendo no dia a dia. Não é fácil compreender o sentido moral e viver o sentido moral desta passagem. Fácil é entendê-la, fácil é interpretá-la, mas é muito difícil no nosso dia a dia conseguirmos colocar em prática na pungência que o Mestre Nazareno nos convida. Nós percebemos também, com referência a essa temática, olhando para a história da humanidade. Até uma certa altura,
o cristianismo era representado por uma única assembleia, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, com o depassar do tempo, houve as divisões, os protestantes, e daí começou a surgir uma série de segmentações no campo religioso. Vamos perceber que alguns religiosos que mais se destacaram, como Vicente de Paulo, como Francisco de Assis, e muitos outros que nós poderíamos enumerar, como a própria irmã Teresa de Calcutá, recentemente, eles praticamente não tiveram apoio da igreja no trabalho que eles realizaram, que era o trabalho expressivo da mensagem que nós lemos hoje, inserida no Evangelho de Mateus. Exatamente a igreja e as igrejas cristãs, ao longo de muito tempo, como até hoje, muitas igrejas, até mesmo evangélicas, uma boa parte da segmentação católica, até hoje não reconhece essa parábola de Jesus, porque não fazem nada, absolutamente nada, no campo do trabalho assistencial em prol dos mais necessitados. Então nós percebemos nitidamente que realmente é uma mensagem que precisa ter um esclarecimento maior à base do processo da reencarnação, para nós entendermos de maneira nítida qual é a proposta da criação divina para conosco e qual é a proposta que cada um de nós devemos desenvolver na sociedade. Nós estamos caminhando para o término do primeiro bloco. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, ou faça parte da nossa lista de transmissão, que é gratuito, recebendo diariamente mensagens, frases, links. O nosso número é 19 997 78 2794. Estou aguardando a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje estamos falando do Evangelho, o capítulo 15º, um dos mais apaixonantes capítulos que compõe os 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente fora da caridade, não há salvação. Qual o item que nós vamos estudar, André, nesse segundo bloco? Agora nós vamos ver o item 2, também uma passagem bíblica narrada por Lucas. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda sua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado, com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão, e chegando-se, lhe atou as feridas.
lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalageiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que passou com tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. A passagem do bom samaritano, ela é inspiradora. Um companheiro pergunta a Jesus, pergunta também deste doutor da lei, é interessante, não é? Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. O que eu hei de fazer para quando chegar no mundo espiritual ter paz de consciência, merecer um lugar melhor, conseguir continuar a jornada do outro lado? Jesus pergunta: o que você me diz? O que a lei nos fala a respeito? Aí ele fala: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: pois bem, você já está com a resposta. Eu não preciso te dizer mais nada. E aí ele pergunta: mas Senhor, que mais que eu preciso fazer? E aí Jesus conta esta história. Saiu de Jerusalém e foi a Jericó. Aqui há também uma simbologia. Jerusalém, uma cidade espiritual, por assim dizermos. Cidade dos antigos profetas, cidade em que Jesus fez um trabalho também muito bonito. E Jericó era uma região comercial. Então aquele homem saiu de uma região espiritual e foi para uma região comercial. E nesse transcurso, ele foi pego. Tiraram o que ele tinha, bateram nele, deixaram ele semi-morto. Estava mais para lá do que para cá. E aí, vendo o sacerdote, conhecedor da lei, não é comigo não, algum outro vai ajudar ele. Passou o levita cantarolando as hosanas ao Senhor. Também não é comigo não. E aí veio o samaritano. E é interessante que o samaritano não perguntou quem ele era, qual o seu nome, se ele provinha de uma família nobre ou de escravos, se ele fazia parte de uma família principesca daquela época, se ele fazia parte daquela região ou de uma região distante. Ele não perguntou absolutamente nada. Ele ficou apiedado da situação daquele homem e deu-lhe de beber, deu-lhe de comer, sem nada exigir. E ainda disse ao dono da estalagem que se ficasse mais caro do que ele havia deixado, que não era para faltar nada àquele doente, que na volta ele faria questão de pagar toda a dívida que eventualmente aquele doente deixasse. É muito interessante porque esse doutor da lei, lógico que queria testar Jesus. E ele faz uma pergunta de uma certa maneira audaciosa, porque vamos relembrar que naquela época o maior mandamento que o povo tinha eram os 10 mandamentos. E eles tinham isso à risca. Lógico que eles não cumpriam, mas eles declamavam. É como os religiosos hoje, né? Falam nas tribunas e quando sai da igreja, do púlpito, vive totalmente diferente. Mas como esse jovem fez uma pergunta, lógico, querendo testar Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eis o maior mandamento. E amarás a teu próximo como a si mesmo. Eis o segundo e tão importante quanto o primeiro. E o homem não entendeu. O doutor da lei continua perguntando: mas quem é meu próximo, Senhor?
E essa explicação que Jesus dá é uma coisa fantástica, porque ele inclui nós, os religiosos, aqueles que procuram falar do bem, que quando temos que vivenciar isso, nós não conseguimos viver. E aquela pessoa que era uma pessoa que, vamos dizer, é como se fosse um ateu na época, que viu aquele homem caído, foi quem socorreu aquele homem. Aquele homem não tinha espiritualidade, aquele homem não tinha religiosidade, mas era um homem bom. Ele não acreditava nas coisas, não tinha uma religião. Mas foi ele que fez o papel que quem deveria ter feito? Os religiosos, os sacerdotes que passaram por ali, aqueles que pregavam fazer o bem ao próximo, que foram indiferentes com aquele homem. Então nós percebemos que 2000 anos se passaram e até hoje nós somos os mesmos. Somos aqueles mesmos que falamos e nada temos coragem de fazer. Então Jesus diz, é hora de começarmos a trabalhar. Jesus usava parábolas. Uma vez até Pedro lhe pergunta, Senhor, por que falas em parábola? Porque vendo não veem, ouvindo não entendem. Somos capazes de declamar o Evangelho de ponta a ponta, capítulo a capítulo, versículo a versículo, mas não somos capazes de viver aquilo que está escrito nos capítulos e nos versículos. Olha que interessante, André Luiz. É, sem dúvida, muito interessante. E percebemos também que o exemplo ele arrebata. Começamos em março de 2020 o Evangelho diário, ao vivo e diário, pela TV A Caminho da Luz. Atualmente, às segundas, estamos no CEPAC com o estudo do Livro dos Espíritos, portanto não temos o Evangelho, e às quartas, em vez de ser o Evangelho na casa, é feito o Evangelho no CEPAC na forma da sessão pública. E os outros dias continuam com o Evangelho no lar. E em pouco mais de 2 anos, ininterrupto, nós conseguimos convidar pelo Evangelho mais de 200 iniciativas de prática do bem. Desde uma pessoa que pegava 1, 2 pãezinhos, colocava manteiga e entregava ao morador de rua, até grupos que se reuniam e passaram a distribuir semanalmente 150 marmitex. 200 iniciativas que eu e o meu pai ficou sabendo, fora outras pessoas que eventualmente possam ter começado e não deixou registrado. Isso para mostrar que antes não usávamos o nosso tempo, hoje já despertamos. Então nós percebemos que são pequenas iniciativas. Agora, em maio, começamos mais uma atividade assistencial na casa. Café solidário. Então as pessoas vêm às terças, quintas e sábados pegar a cesta básica no centro e agora podem também tomar um achocolatado, um café com leite, comer um pão, comer um bolo. Tem muitas pessoas que têm uma refeição no dia. Tem muitas pessoas que o café da manhã está sendo no centro. Então nós podemos fazer a feição do bom samaritano. E olha, fazemos isto sem ajuda de prefeitura, sem ajuda de Estado, sem nenhum empresário que fala assim, então quanto é que vai ficar por mês que eu vou mandar um cheque para a instituição? Não, com a união de companheiros simples, também com dificuldades financeiras, um dá um pouco, o outro dá um pouco, nós conseguimos chegar e fazer, ajudar, amparar aquela comunidade que está à nossa porta. André, como é que o nosso telespectador pode assistir os nossos programas anteriores? Pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá a pessoa pode se inscrever no canal, vai na playlist ABC do Espiritismo e encontrará
todos os nossos programas à disposição. Lembrando sempre que é gratuito e eu peço para se inscrever no canal, a sua ajuda ela é muito importante. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Eu queria agradecer ao nosso telespectador que tem mandado mensagens de carinho e nos incentivando a continuar a nossa caminhada. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.